nosso papo de hoje é sobre câncer de mama, ou melhor, sobre o tratamento do câncer de mama. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o nosso porta-voz de oncologia, o oncologista Dr. Abraão Dornelas, oncologista clínico do Hospital Albert Einstein, doutorando pela USP. Doutor, muito obrigada. Obrigado a você. Quer saber muito mais sobre o tratamento? Vamos falar sobre? É isso. Por onde começa, doutor? Muito bom, a gente precisa falar sobre o tratamento do câncer de mama. O primeiro tabu que a gente tem que quebrar é que essa doença é uma doença que tem tratamento e que o tratamento é eficaz. Ainda, melhor ainda. Exato, isso é muito importante. Então, se você é uma mulher que foi diagnosticada com câncer de mama e está nos ouvindo, saiba disso. Essa é uma doença que tem tratamento, os tratamentos são eficazes, por isso você precisa procurar ajuda para ter um tratamento adequado. Isso é um ponto muito importante. Por onde começa? Foi detectado? Está ali entre maligno e benigno, certo? Isso. Por onde começa? Então, tudo começa com alguma alteração. Essa alteração pode ser num exame de rastreamento ou pode ser um nódulo que a mulher palpou. Diante de uma alteração encontrada, a gente recomenda um exame de biópsia. Então, a biópsia nada mais é do que tirar um pequeno fragmento. O médico vai lá com uma agulha. É cirúrgico, doutor? Não, é como se fosse cirúrgico, mas não é bem cirúrgico, não precisa ir ao centro cirúrgico. Pode ser feito... Não precisa feito... internar? Não, é bem simples. Com uma pequena agulha, o médico tira um fragmento da lesão e essa lesão vai para o laboratório de patologia ser analisada se de fato a gente está diante de um câncer de mama ou não. Se a gente estiver diante de um câncer de mama, a próxima pergunta que a gente tem que fazer é qual é o sobrenome do câncer de mama, tá? Então, o câncer de mama é o nome, mas essa doença tem um sobrenome. E dentro desse sobrenome, a gente tem 3 grupos principais, que é o que a gente chama de hormônio positivo, o que a gente chama de HER2 ou o que a gente chama de triplo negativo. Tá? Então, uma vez que o diagnóstico de câncer de mama foi feito, a gente vai enquadrar esse diagnóstico em um dos 3 sobrenomes adequados e diante do nome e sobrenome da doença, a gente vai conseguir propor um tratamento específico. Independente de qual seja o sobrenome, todos eles seguem para um tratamento. Todos os 3 tipos têm um tratamento específico. E ainda daquela coisa que mais assusta, pelo menos a mim, aquela coisa do tal do benigno, do maligno, independente de qualquer um dos 2, ambos precisam de tratamento. Ambos precisam, tá? Alterações benignas também precisam de tratamento, mas é claro que os tratamentos um pouquinho mais invasivos a gente recomenda para as alterações malignas. Nos casos de início, como são os tratamentos? Perfeito. Nos casos iniciais, normalmente o tratamento começa com a cirurgia. É claro que isso pode ser... já começa direto na cirurgia? Costuma começar com a cirurgia. É claro que tem algumas nuances nessa história. Para alguns casos, em especial para o triplo negativo, a gente pode precisar fazer um pouquinho de quimioterapia antes da cirurgia. Mas, habitualmente, nas lesões bem iniciais, a gente começa com a cirurgia e depois que fez a cirurgia, a gente faz uma análise minuciosa do material e propõe os próximos passos. Existe a opção de cirurgia sem a quimioterapia? Essa é uma ótima pergunta. No passado a gente utilizava muito a quimioterapia em câncer de mama e hoje em dia a gente foi aprendendo técnicas que podem poupar as mulheres da quimioterapia e deixar que essas mulheres fiquem curadas sem precisar fazer quimioterapia. Olha, tá? Que interessante. Isso é super legal. Então a gente tem hoje em dia, isso especialmente falando dos tumores hormônio positivos, tá? A gente tem um teste que avalia o risco genético da doença. Então essa mulher ela é operada, esse material é mandado para uma avaliação genética molecular do tumor e se o risco molecular for um risco baixo, essa paciente pode ser poupada de quimioterapia. É claro que isso deve ser analisado com todos os fatores, se a gente está falando de uma mulher na pré-menopausa ou na pós-menopausa, o tamanho da lesão, se os linfonodos são positivos ou não, mas é possível sim, hoje em dia, tratar câncer de mama hormonal sem utilizar da quimioterapia. A mulher diagnosticada com câncer de mama, existe uma probabilidade dela desenvolver câncer em outras regiões? Não sei nem se por conta do próprio DNA ou por conta do processo de quimioterapia.
Boa. Isso é possível? É possível, não é o mais comum, vamos colocar assim, mas é possível. Existem algumas condições que são associadas ao diagnóstico de câncer de mama, especialmente uma síndrome específica, que é uma síndrome que a gente chama de síndrome de câncer de mama e ovário, tá? Onde existe uma mutação específica, que é a mutação do gene BRCA, onde você sabe que as mulheres podem desenvolver o câncer de mama e também tem um risco muito alto de desenvolver o câncer de ovário, tá? Isso ao mesmo tempo ou isso ao longo do tempo? Pode ser ao mesmo tempo ou pode ser sequencial. É o exemplo da Angelina Jolie. Ela tem essa mutação, tá? É uma mutação conhecida, ela divulgou isso na grande mídia, tá? E essa mutação, ela então aumenta o risco tanto do câncer de mama quanto do câncer de ovário. E uma vez que a paciente tem o diagnóstico do câncer de mama e a gente pesquisa sempre essa mutação e a gente encontra essa mutação, a gente vai recomendar para ela aquilo que a gente chama de cirurgia redutora de risco, que é a retirada da mama e do ovário, evitando aí que ela tenha um outro tumor. Falando em retirada, é indicado a mulher já pensar na retirada total da mama, posto que a gente vê cada vez sendo maior o uso da prótese? É interessante isso ou assim, não mexe com quem tá quieto? Esse é um assunto discutível, é discutível. Na maioria dos casos, a gente recomenda a cirurgia conservadora, tá? O que é a cirurgia conservadora? É tirar um pequeno segmento doente e deixa o restante da mama, tá? Todas as vezes que eu faço uma retirada completa, eu estou fazendo uma cirurgia maior, eu estou expondo essa mulher a um risco um pouquinho maior, tá? Mas existem condições específicas onde a gente recomenda. É indicado. Exatamente. Em especial, por exemplo, nessa mutação, onde o risco de câncer de mama é muito alto. Então, quem já teve um diagnóstico de câncer de mama pode ter outro. Então, nesses casos, a gente costuma discutir a retirada das duas mamas completa. Mas o padrão de tratamento seria, de fato, a retirada somente da região doente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento efetivo. Para as mulheres que, por exemplo, SUS dependentes, como isso funciona? Como que o governo ajuda essas mulheres? Onde elas podem procurar essa ajuda? Claro. Isso é muito importante porque o tratamento do câncer de mama, ele vem evoluindo, tá? Então existem algumas tecnologias que ainda não foram incorporadas ao SUS, mas quando a gente pensa em nível SUS, a gente tem tratamentos que são muito bons, que são muito efetivos, que são muito curativos para mulheres com câncer de mama disponíveis amplamente no SUS. Ai, que tá? coisa boa. Exato. Então, assim, não é porque uma paciente não tem plano de saúde que ela não vai ser bem tratada, que ela não vai receber um cuidado adequado. Então, é claro que existe sim uma ampla disponibilidade assim, aí de tratamentos como cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia no SUS. Isso que é importante. Para quem não tem um plano de saúde, né, ou que não cubra esse tipo de procedimento, por onde começar a procurar o tratamento. Claro. Né? É fundamental, assim, diante de uma alteração, seja uma alteração na mama ou uma alteração nos exames de rastreamento, uma mulher que não tenha essa possibilidade deve procurar uma unidade básica de saúde, que ela vai ser encaminhada. Existem redes de encaminhamento em oncologia para que isso seja o mais rápido possível, para que isso seja feito brevemente, para que o diagnóstico seja feito e o tratamento comece precocemente. Só o SUS que apresenta isso ou tem outros hospitais no Brasil também, doutor, que disponibilizam, né, o tratamento? Não, eu acho que assim, o tratamento para câncer de mama hoje em dia, ele é amplamente disponível no Brasil, tá? Tanto em hospitais do SUS, quanto em hospitais particulares, hospitais filantrópicos. Então eu acho que existe sim uma ampla disponibilidade de tratamento Brasil afora. Quais são, agora vem a parte que todo mundo quer saber, iniciado o tratamento, quais são os efeitos colaterais? Claro, então efeitos colaterais acontecem, mas eles são manejáveis. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. É uma grande preocupação, né? Claro, porque assim, o tratamento ele vem como uma ajuda,
ele vem positivamente. Então eu sempre falo com as pacientes que elas precisam encarar o tratamento como um auxílio, como um apoio, como um amigo, tá? Porque quando você encara o tratamento como um amigo, você vai lidar melhor com as toxicidades, tá? Verdade. Você vai lidar melhor com as toxicidades. Então existem toxicidades de cada um dos tratamentos. A quimioterapia, existem algumas formas em que, de fato, o cabelo pode cair, então isso é uma coisa que a gente precisa discutir caso a caso, a imunidade pode baixar um pouco, pode ter um pouquinho de náuseas. Então, isso são efeitos colaterais possíveis, mas que a gente orienta e que a gente hoje em dia tem armas muito fortes para controlar. Depois do tratamento, há quanto tempo leva, em média, um tratamento, doutor? Varia das propostas que a gente faz, mas habitualmente a gente tem aí, pensando num tratamento completo com quimioterapia, radioterapia, cirurgia, essa fase mais intensiva do tratamento dura uns 6 meses, tá? É rápido. É, Eu achei que fosse relativamente, mais. duram 6 meses. E aí depois existe controle. a fase de controle, em que a gente costuma utilizar os bloqueadores hormonais, em que a gente pode utilizar esses tratamentos por 5 a 10 anos. Mas tá? aí é vida normal. É vida normal, é um comprimidinho que entra na sua vida e que você vai manejar ali um efeito colateral ou outro, mas vida absolutamente normal. Graças a Deus. É isso. Doutor, é eu quero isso. agradecer muito. Nada. Muitas informações importantes. E para quem quiser saber muito mais, eu quero indicar até o Instagram do doutor, se me permite, @doutor Abraão Dornelas, para conhecer muito mais sobre o assunto e também para mandar ali umas perguntas, Com certeza. caso tenha alguma dúvida, né, Com doutor? certeza, com certeza. Muito obrigada Obrigado a vocês. e até a próxima.